O profeta não tem honra em sua própria terra. Meus irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre uma grande verdade que se repete ao longo da história. O profeta não tem honra em sua própria terra. Essa frase foi dita pelo próprio Jesus e está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, passagens bíblicas principais. A palavra de Deus nos diz, Mateus 13, 53, 58, Marcos 6, 1, 6, Lucas 4, 16, 30, João 4, 43, 44. Jesus, que ensinava com autoridade e realizava milagres por toda parte, voltou para Nazaré, sua cidade natal. Lá, ele encontrou um povo incrédulo. As pessoas que o conheceram desde a infância não conseguiam aceitar que ele fosse o Messias. Elas diziam, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13, 55. A incredulidade do povo de Nazaré foi tão grande que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali. Isso nos mostra que a falta de fé pode limitar o agir de Deus. Outros exemplos de rejeição na Bíblia. A história bíblica está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram rejeição. José e a rejeição de seus irmãos. Gênesis 37, 4, 8, 18, 28. José teve sonhos proféticos sobre seu futuro, mas seus próprios irmãos o rejeitaram e o venderam como escravo. No entanto, Deus estava com ele e o exaltou no Egito, mostrando que a rejeição humana não anula os planos divinos. 2. Moisés e a rejeição inicial do povo. Êxodo 2, 11, 15. Moisés tentou libertar um hebreu da opressão, mas foi rejeitado e teve que fugir para o deserto. Somente anos depois, Deus o chamou para libertar Israel, provando que a rejeição inicial não significa que Deus não está nos usando. 3. Davi e o desprezo de sua família. 1 Samuel 16, 6, 13. Quando Samuel foi ungir um novo rei, ninguém considerou Davi digno. No entanto, Deus não olha para a aparência, mas para o coração. 1 Samuel 17, 28, 30. Antes de lutar contra Golias, Davi foi desprezado por seu irmão Eliabe. Mas ele confiava em Deus e não se deixou abalar pela rejeição. 4. Jeremias e a rejeição do povo. Jeremias 11, 18, 21. Jeremias foi rejeitado pelos habitantes de Anatote, sua própria cidade, que até tentaram matá-lo porque ele falava a verdade de Deus. 5. Os profetas perseguidos em Israel. Mateus 23, 37. Jesus lamentou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Isso mostra que ao longo da história, muitos enviados de Deus foram rejeitados. 6. Estevão e a rejeição dos líderes religiosos. Atos 7, 51, 52. Estevão, antes de ser apedrejado, confrontou os líderes judeus, dizendo que eles sempre resistiam ao Espírito Santo e perseguiam os profetas. 7. Paulo e a rejeição pelos seus. Atos 9, 26, 29. Após sua conversão, Paulo enfrentou desconfiança e rejeição, tanto dos judeus quanto dos cristãos. Atos 13, 44, 50. Paulo e Barnabé foram rejeitados pelos judeus e passaram a pregar aos gentios, mostrando que Deus sempre abre novas portas quando há rejeição. Lições espirituais. 1. A dificuldade de reconhecer o valor dos que estão próximos. Muitas vezes, a familiaridade impede as pessoas de enxergar o agir de Deus na vida de alguém. 2. O perigo da incredulidade. Em Nazaré, a incredulidade impediu que Jesus realizasse milagres. 3. Deus escolhe quem Ele quer, independentemente da opinião humana. Davi, José e Moisés foram rejeitados antes de serem exaltados. 4. Rejeição não significa ausência de chamado. Jesus, Jeremias e Paulo foram rejeitados, mas permaneceram fiéis ao propósito de Deus. 5. A fidelidade a Deus deve ser maior do que o desejo de aceitação. Seguir a Deus pode significar enfrentar oposição, até mesmo de familiares. A aplicação prática. Não desvalorize aqueles que Deus usa, mesmo que sejam próximos de você. Tenha fé para ver o agir de Deus, pois a incredulidade pode bloquear bênçãos. Se você sente que é rejeitado ao falar do Evangelho, lembre-se de que até Jesus passou por isso. Meus irmãos,
Não desanimem quando enfrentarem rejeição por causa do chamado de Deus em suas vidas. A Bíblia nos ensina que todos aqueles que Deus escolheu passaram por isso, mas continuaram firmes. Se o próprio Cristo foi rejeitado, por que nós não seríamos? Mas assim como Deus exaltou a José, a Moisés, a Davi e a tantos outros, Ele também honra aqueles que permanecem fiéis a Ele. Que possamos confiar em Deus, mesmo diante da rejeição, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Que a nossa fé não dependa do reconhecimento dos homens, mas do chamado que Deus colocou em nossas vidas. Amém.